Agora, no mandato de senador, quero dizer ao povo fluminense que vou defender os royalties, os nossos royalties, para que o Rio de Janeiro não tenha nenhuma perda, considerando que o Estado é o maior produtor de petróleo do país, 83% da produção nacional, uma riqueza extraída totalmente em águas marítimas. Como deputado federal, participei em 2010 da intensa luta em defesa dos royalties, juntamente com as bancadas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, contando também com o apoio de vários deputados de São Paulo. Naquela ocasião, fomos votos vencidos. A emenda Ibsen foi aprovada no último momento da votação do projeto que criava o regime de partilha de produção de petróleo. Isso se deu no dia 10 de março de 2010. Pela quantidade de votos, nós percebemos que só votaram contra a emenda os deputados do Rio, Espírito Santo e uma parte da bancada paulista. Então, a votação mostra, com o número que aqui apresento para os senhores, no Rio de Janeiro éramos 42 deputados presentes, São Paulo tinha 62 e o Espírito Santo 10. Toda a bancada do Rio votou contra a emenda Ibsen. Houve um voto divergente que depois foi justificado como erro. No estado do Espírito Santo, 100% votou contra a emenda. E por São Paulo, pouco mais de 20 deputados rejeitaram a emenda. Dos 513 deputados federais, 443 estavam presentes naquela sessão. 369 votaram a favor, 72 disseram não e 2 se abstiveram na votação. Ficamos com a sensação de que o resultado fatídico daquela votação representava a usurpação dos royalties dos estados e municípios produtores, para não dizer um massacre injusto e descomunal, e até mesmo uma ameaça ao equilíbrio federativo. Creio que essa postura de São Paulo, da maioria da bancada ter apoiado a emenda Ibsen, se deve ao fato de ser o maior beneficiado com o petróleo do Rio de Janeiro, uma vez que o ICMS é cobrado no destino e não na origem. E São Paulo, sem dúvida, é o maior consumidor de petróleo, o maior consumidor de combustíveis. Ademais, São Paulo não vai ser muito atingido nos royalties dos contratos assinados pelo regime de concessão, pois sua produção ainda é muito pequena. Quantos barris de petróleo bruto saem diariamente dos terminais do estado do Rio para outros estados? É um número grande. São mais de 1,3 milhões de barris de óleo equivalente que vão gerar imposto em São Paulo, principalmente. E, enquanto isso, os automóveis fabricados em São Paulo, quando são vendidos no Rio, o imposto fica no estado de origem. Sabemos que o ICMS cobrado no destino se dá apenas no que diz respeito à energia elétrica e o petróleo. Fomos voto vencido. A emenda veio aqui para o Senado, onde sofreu alteração. Na verdade, outra emenda do senador Pedro Simon, que assumiu o espírito da emenda Ibsen. De volta à Câmara, a matéria foi definitivamente aprovada e levada à sanção. Mas essa parte dos royalties foi vedada pelo então presidente Lula, que encaminhou para o Congresso Nacional um novo projeto dispondo sobre o tema. Ainda na dependência da apreciação do veto e do projeto do Executivo, que permanece na Câmara, os senadores aprovaram outro projeto, que também já está na Câmara, retomando a questão dos royalties de forma bastante similar à emenda Ibsen Pinheiro. Aqui no Senado, houve uma verdadeira guerra de números no momento da votação dessa matéria. Os números apresentados, conforme eu já ouvi, não condizem com a realidade.
nós temos hoje, e aqui falo com base no regime de concessão, o seguinte: a União leva 30% dos royalties e 50% da participação especial. Os estados produtores recebem 26,25% dos royalties e 40% da participação especial. Os municípios produtores confrontantes têm igual percentual de 26,25% dos royalties e 10% de participação especial. Os municípios afetados têm 8,75% dos royalties e não recebem participação especial. Os estados não produtores hoje têm 7% e os municípios não produtores 1,75%. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, falar que os royalties hoje são distribuídos apenas para o Rio de Janeiro e Espírito Santo não é uma verdade. Os estados e municípios produtores já têm participação de 8,75%. Como fica a situação da forma como foi aprovado o projeto do senador Wellington Dias no Senado? Se assim também o for aprovado pela Câmara, é espantoso. Os estados produtores perdem, já em 2012, 6,25% de suas receitas de royalties e 6% da participação especial, que será reduzida de 40% para 20% até 2018. Os municípios produtores vão de 17% para 12%, vão de 17% em 2012 e 4% em 2019. Nos royalties, mesmo percentual que também será aplicado na participação especial. Os municípios afetados caem de 8,75% para 3% em 2013, reduzindo para 2% em 2019. Por outro lado, os estados e municípios não produtores, que no total já recebem 8,75% de royalties, passarão para 40%, chegando a 54% dos royalties e 30% de participação especial em 2019. Tudo isso apenas no regime de concessão. Pelo novo regime da partilha no mar, os estados produtores ficarão com 22%, os municípios produtores com 5%, os municípios afetados com 2%, e os demais estados e municípios que nada produzem ficarão com 49%. Se a exploração ocorrer fora do mar, nas chamadas áreas estratégicas de interesse econômico, os municípios produtores perdem até 50% de suas receitas. Enquanto isso, os estados e municípios não produtores passam a receber 50% dos royalties distribuídos. Vemos aqui que os municípios produtores serão os mais prejudicados com essas novas regras. Estou falando de Campos dos Goytacazes, Macaé, que perderão a maior parte de suas receitas, passando de 26,26% para 4%, o que eu considero uma grande injustiça. E tem a questão da defasagem da participação especial, que o senador Dornelles vem denunciando aqui e que é, de fato, mais uma situação que impõe prejuízos aos estados produtores. A falta de correção dos valores pagos pela participação especial faz com que apenas 14 campos paguem o imposto, quando deveriam ser 300 postos. Falando na questão do pré-sal, nós temos que debater, nós temos que procurar um consenso, pois é uma riqueza nova, nacional. Temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, temos que aproveitá-la com sabedoria. Eu cresci desde garoto, e quando garoto, sempre vendo a situação da dificuldade. O Brasil tinha pouca gasolina. Eu me lembro que nós vivemos época de racionamento, os postos de gasolina não abriam nos finais de semana, causavam um transtorno tremendo para a sociedade, para a população. Além do racionamento, nós, como disse, os postos não abriam no final de semana. Cresci com o Brasil tendo uma dívida externa que, na escola, nós aprendíamos que nunca seria paga.
E hoje nós somos de devedores, passamos a credores do FMI e estamos prestes com o pré-sal a nos tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Portanto, temos que pensar numa nova maneira de tratar essa questão dos royalties, mas pegar os municípios que hoje recebem 26,25% e reduzir esse valor para 4%, eu acho injusto e impraticável. Senhor presidente, senhoras e senhores, vamos debater com seriedade, vamos conversar com responsabilidade, vamos dividir a riqueza de uma forma justa, sem prejudicar ninguém. Esse é um momento de muita alegria, e eu recebi com muita alegria a descoberta do pré-sal, com o Brasil se tornando muito em breve um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Sabemos que há uma imensa reserva ainda não totalmente calculada. Só no campo de Tupi são estimados 8 bilhões de barris. Mas vamos debater isso. Não é que o Rio de Janeiro queira ficar com tudo. O Rio não é vilão nessa história. Os royalties são para compensar a perda que o Estado tem com o ICMS, que no caso do petróleo e da energia elétrica são cobrados no destino. Estimativas da Secretaria da Fazenda do Estado indicam que o prejuízo do Rio de Janeiro, só com o ICMS do petróleo, em 2012, será na ordem de 6,8 bilhões. Até 2020, o Estado poderá perder cerca de 125 bilhões em receitas acumuladas em razão de prejuízos com os royalties e também o ICMS. Então, senhor presidente, quando se taxa o petróleo no destino, os prejuízos para o Rio são grandes. Eu tenho dados que mostram essas perdas. O Rio, que recebeu de royalties para compensar a perda do ICMS, é 20 vezes menos do que ele teria recebido se tivesse direito ao imposto. Eu quero até repetir isso. O que o Rio arrecadou, ou melhor, o que o Rio recebeu de royalties é 20 vezes menos desde a criação, desde a aprovação da lei do petróleo. O que o Rio arrecadou de royalties, o que recebeu de royalties, é 20 vezes menor se ele estivesse recebendo o ICMS do petróleo. O Rio já vem sendo prejudicado há muito tempo, desde que os royalties foram criados para compensar a perda do ICMS. Portanto, o Rio de Janeiro não é vilão e nem quer ficar com tudo. Acho que esse é um discurso político e eleitoreiro. Só que o momento, para quem tem esse discurso, já passou um pouco, porque as eleições já foram em 2010. Até acho que alguns, de fato, realmente tiveram o seu resultado em cima disso, o que é natural, claro. Se eu sou do Estado produtor, eu vou defender o meu Estado produtor. Se eu não sou do Estado produtor, eu vou defender o Estado que não é produtor. É natural, faz parte do debate, faz parte de procurarmos uma saída. Muito bem, eu quero então que nós venhamos discutir com responsabilidade esse assunto. Creio que, como foi perguntado, o que eu acho da situação na Câmara. Eu acho que no voto vai ser muito difícil nós vencermos, mas eu vejo uma boa vontade, eu já vejo que começa-se a conversar sobre isso. E, por último, eu quero reforçar a questão de, nessa aprovação, já sofrer alterações os contratos já licitados. Esse é um ponto que nós temos que olhar com muito cuidado. Então, uma vez que isso altera os contratos já assinados, isso fere o chamado Estado jurídico perfeito. E como já foi divulgado pelos deputados do Rio de Janeiro, senadores também, não só do Rio como do Espírito Santo, se isso acontecer, se for aprovado da maneira como está aí, certamente nós iremos ao Supremo Tribunal Federal, onde cremos que o Supremo, como guardião da Constituição, certamente vai dar o seu parecer de acordo com o que está determinado pela Constituição. Senador Eduardo, por favor. Eu gostaria primeiro de parabenizá-lo na defesa enfática do seu Estado.
Segundo dizer que durante todos os debates que eu tenho feito, eu não vejo nenhum problema de para qual Estado vai o royalties. O que me preocupa é como é que esse Estado vai usar o royalties. Quando a gente analisa hoje as cidades brasileiras que recebem royalties, elas estão entre aqueles com piores indicadores sociais. Estão entre aqueles com piores escolas e hospitais. Foi nesse sentido que surgiu a ideia de distribuir royalties comprometendo-os com a educação. Depois ampliou-se com ciência e tecnologia e com saúde. Meio que fique tudo no Rio de Janeiro, mas que não seja desperdiçado como tem sido, como no Espírito Santo, como em todo lugar. Como o Distrito Federal desperdiça o royalty, porque nós temos um royalty aqui, é a contribuição do governo federal para o Distrito Federal todo mês. É um royalty por ser dono da terra onde está a capital da República. Nós temos que ter um rigor em como usar, mais do que quem usar. E, além disso, nesse como usar, se preocupar se a gente vai usar para a geração de hoje ou se para gerações futuras, até depois que o petróleo acabe, porque não dura mais de 30, 40, 50 anos. E 50 anos, aqui nesse Senado, poucos têm menos. Então, o que surgiu foi a ideia de vincular os royalties à educação. E aí, como distribuir? A ideia distribui-se proporcionalmente ao número de crianças na escola, o que faz com que o Rio de Janeiro seja beneficiado, porque o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de crianças na escola. Mas o Rio de Janeiro seria beneficiado porque tem criança na escola, não porque tem petróleo embaixo do mar. Está entendendo qual foi a preocupação nossa? Esse foi o debate. Não foi repartir, porque surgiu a proposta de repartir igual, o proporcional às pessoas. Não. Aí vai se desperdiçar igual. Aí é melhor que fique no Rio mesmo. Mas temos que investir esses royalties de uma maneira definitiva. E definitiva, o único jeito que eu vejo é na educação das nossas crianças. Obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela parte, pelo seu comentário. E é certo, claro, nós vemos que o pré-sal hoje ele tem a sua vinculação nos fundos que foram criados, né? Dentre eles da educação, num segundo passo para a saúde também. Claro que qualquer riqueza, qualquer benefício, qualquer coisa que esteja sobre a direção do Estado, tem que ser muito bem utilizado, eu concordo perfeitamente, porque não pode ser desperdiçado ou mal utilizado. Então tem que ser acompanhado com rigor, porque é uma riqueza tão grande, uma riqueza extraordinária, que poderia mudar a vida de tanta gente. E é isso que nós queremos. Então, o debate tem que ser, como eu disse, ele tem que ser sério, com responsabilidade. É assim que nós queremos tratar o royalty, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Senhor presidente, era isso que eu queria aqui falar e afirmar, e obrigado, presidente.